contra o teu propósito. Ministra, Senhor, de uma maneira toda especial na vida dos nossos filhos. Protege-os em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero falar uma palavra com os irmãos que está em Filipenses. Foi uma das ministrações que eu ouvi quando eu era mais jovem, não é? E eu fui muito abençoado através desta palavra. E eu quero ministrar aos irmãos sobre esse texto, que com certeza vai abençoar a cada um de nós nesta noite. O texto está em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. Antes de ler o versículo 13, eu vou ler o versículo 10, porque vai facilitar para que os irmãos entendam o que Paulo estava querendo dizer no versículo 13. Versículo 10 de Filipenses 3 diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Versículo 11. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se vocês lerem o capítulo 3, vocês vão ver Paulo fazendo referência às suas habilidades, às suas capacidades, à sua origem. Para vocês terem uma ideia, Paulo era poliglota. Ele tinha várias nacionalidades. Ele era um homem culto. Era um homem que conhecia profundamente a Torá. Era um homem zeloso. Era um homem que tinha muitas qualidades. No entanto, neste capítulo 3 de Filipenses, ele fala que conhecendo a Deus, conhecendo o poder de Deus, conhecendo a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo, ele considerava a vida dele, tudo o que ele era, tudo o que ele possuía, como nada, como esterco. Ele usa essa palavra aqui. E ele disse que então o propósito do coração dele, o desejo do coração dele, era de conhecer a Cristo. Mas conhecer não no sentido teórico, mas conhecer num sentido amplo, conhecer no sentido de intimidade, relacionamento. E aí então, no versículo 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado. Alcançado o quê? Alcançado esse objetivo que era de conhecer a Cristo nessa profundidade, não é? Então ele fala assim: eu não julgo que eu já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim. E o versículo 14 fala assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo então estava falando que ele estava tomando uma decisão. Ele queria conhecer Jesus na profundidade do Evangelho de Jesus. Só que para ele alcançar Jesus, era necessário ele
tomar algumas medidas. Então, no versículo 13, eu pensei aqui 4 decisões importantes que ele tomou neste texto. E o título da mensagem dessa noite é 4 desafios importantes que precisamos vencer. Esse é o título da mensagem desta noite. Então nós vamos aprender a enfrentar desafios para sermos vencedores. Mas nesse texto tem 4 decisões que ele tomou que foram importantes na vida de Paulo. Se for possível colocar aí, manter aí o 13. Então, ele começa dizendo assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já haja ou haja alcançado. Isso diz para mim que Paulo não se achava. Paulo não imaginava que ele era a última bolacha do pacote. Entendeu? Paulo, ele não estava se colocando no pedestal. Nesse texto ele está dizendo: eu não julgo que já haja alcançado. Mas quem era Paulo? Paulo não era um ninguém. Não. Paulo tinha uma história. Paulo, nesse tempo que ele estava escrevendo este livro, ele estava exercendo um ministério no reino de Deus extraordinário. Ele estava levando o evangelho de Jesus Cristo para a Ásia Menor. Ele estava levando o evangelho para a Europa. Ele estava expandindo o evangelho de Jesus. Então, apesar ou além dele não estar vivendo aquilo que ele vivia antes de conhecer a Cristo, ele estava vivendo algo extraordinário, porque Paulo está nos anais da história do evangelho da terra. Paulo foi um homem-chave para a expansão do evangelho de Jesus. E ele então está dizendo: eu não julgo que o haja alcançado. Isso diz para mim que Paulo era um homem humilde. Diga comigo, humilde. Apesar de tudo, ele não estava se achando. Primeira coisa, Paulo era humilde. Segunda coisa, ele diz assim: mas uma coisa eu faço. Ele disse assim: eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Isso é decisão. Diga comigo, decisão. Então, primeiro, humildade. Segundo, decisão. Eu faço, eu tomo uma posição. E o que é que ele então se propõe a fazer? Ele diz assim: e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso é atitude. Quando Paulo fala assim: eu vou esquecer o que ficou para trás, ele está tomando uma atitude. E isso é muito sério, porque a atitude é algo que muda a história da gente. Às vezes a gente quer coisas, mas a gente não toma atitude. Se vocês não tivessem decidido vir à igreja, vocês não estariam ouvindo esta palavra hoje. Então esta palavra está sendo ministrada a vocês, porque vocês tomaram uma decisão. E essa decisão foi de vir ouvir a palavra de Deus. Então, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Tem muita gente que não avança porque fica travado nas coisas que aconteceram. Não é verdade? Ficam travados em situações da vida que frustraram ele, não é? Que criaram situação de sofrimento, de dor, de angústia, não é verdade? E muitas vezes não damos passos porque nós ficamos olhando para trás. Mas se eu for e acontecer a mesma coisa? E se eu der o passo e não der certo? Ou seja, a vida da gente não é gerido pelas decisões que nós tomamos. É gerido por aquilo que nós sofremos lá no passado. E se nós pensarmos assim e agirmos dessa forma, tomando decisões assim, naturalmente nós não vamos progredir. Então, para que a gente avance e progrida, a gente tem que esquecer
o que ficou para trás. Ficou coisas boas para trás? Ficaram. Ficou coisas ruins para trás? Ficaram. Ou seja, nem as coisas boas e nem as coisas ruins podem segurar a gente. A gente tem que tomar uma decisão. E essa decisão é uma decisão de avançar. Independente do que aconteceu, eu quero avançar, eu quero progredir, eu quero ir avante. Eu tomo a decisão de prosseguir. Eu não vou ficar parado na beira do caminho. E ele toma então a sua quarta decisão. E ele fala assim: avançando para as coisas que estão adiante de mim. Isso é objetivo. Amém? Objetivo. Paulo disse assim: eu esqueço o que fica para trás e eu avanço para as coisas que estão me esperando lá na frente. Irmão, se você não tem objetivo na vida, você não tem razão para viver. O que te motiva a viver é onde você quer chegar, é o teu objetivo de vida. Então nunca esqueça disso. Você precisa ter objetivo de vida. Qual é o objetivo? É vencer uma situação que eu estou vivenciando. Então, esse é um objetivo. O objetivo é o quê? É casar. Bom, então, esse é o objetivo. O objetivo é criar filhos. Então, esse é um objetivo. O objetivo é fazer na faculdade. Então, é um objetivo. Ou seja, nós temos que ter objetivos na vida. Porque se nós não tivermos objetivos, nós não sabemos para onde nós vamos. E se nós não sabemos para onde vamos, nós atiramos para todo lado e não acertamos lugar nenhum. Entendeu? Então é necessário ter objetivo. Na vida da gente, só temos sucesso quando nós temos objetivos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do Everton. Está lá. Muito bem-vindo. Naldones, é isso, né? Naldones, muito bem-vindo. Maurili, ou Maurili, isso. Muito bem-vindos, Deus abençoe, são amigos que estão conosco nessa noite. Irmão Paulo veio com eles, muito bem-vindo, Deus abençoe vocês, fique bem, fique à vontade. Adore ao Senhor juntamente conosco, é um prazer tê-los conosco nessa noite. Glória a Deus. Vamos lá então, sequência na ministração. Eu quero então pensar com os irmãos sobre 4 desafios que nós precisamos ter ou encarar, enfrentar para termos êxito na vida. E eu quero então pensar com os irmãos algumas desses desafios, e eu sei que o Senhor vai ministrar e vai trazer discernimento ao coração de vocês, porque Ele trouxe ao meu coração. Primeira coisa é que para a gente dar passos, para a gente sair do lugar onde a gente está e avançar, progredir, não é? A gente precisa, em primeiro lugar, acreditar na gente. A gente precisa acreditar na gente mesmo. É possível. Parece que é impossível. Parece que não dou conta. Mas eu vou prosseguir. Eu vou avançar, porque eu tenho um objetivo. Eu quero chegar lá. Então, para chegar lá, tem caminhos. Não é? Jesus disse assim: batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Qual que é a outra parte? Pedi, pedi. Buscai. E o terceiro? Batei, batei, abrir-se-vos-á. Então, pedir é o primeiro passo. Não é possível ter nada, conquistar nada, sem falar, sem verbalizar, sem dizer. Então é necessário verbalizar, é necessário pedir. Pedir, pedir e, né? Então, é necessário pedir para que tenha êxito. É necessário buscar. E o que significa buscar? Buscar significa
andar pelos caminhos. O que eu tenho que fazer para chegar até a porta da igreja? Eu tenho que dar o primeiro passo. Na medida em que eu der o primeiro passo, obrigado, meu irmão. Na medida que eu der o primeiro passo, tem um segundo passo. E eu tenho que ir em direção à porta da igreja. Se eu der passos para outro lugar, eu não vou chegar à porta da igreja. Então, quando Jesus fala, buscai e achareis, ele está dizendo que a gente tem que procurar os caminhos que nos levam ao objetivo que a gente quer. Certo? E quando ele fala, batei e abrir-se-vos-á, ele está falando que tem que ser insistente. Às vezes a gente não conquista as coisas na nossa vida, porque nós não somos perseverantes. Nós começamos um projeto e no primeiro obstáculo a gente já desiste e já vai para o segundo. Aí tenta, não consegue. E aí você fica enrolando, a vida passa e você não conquista nada. Então, os desafios da vida exigem de nós posicionamento, não é? Eu quero então pensar aqui sobre 4 personagens da Bíblia que tiveram essa experiência. O primeiro personagem está em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Êxodo 3, 11. É aquela visão que Moisés tinha dele. Quando Deus falou assim para Moisés, Moisés, vai libertar o meu povo. O que Moisés disse? Moisés disse assim, olha, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quando Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá tirar o povo. Moisés falou assim, eu? Jamais, eu não tenho capacidade. Eu não sou capaz. Eu não posso. Não tenho condição. E quando Deus insistiu um pouquinho mais com ele, ele falou, nem saber falar eu sei. Por que ele falou que ele não sabia falar? Porque fazia 40 anos que ele tinha fugido do Egito para não morrer. Quando Deus falou com ele, nesse versículo ele estava com 80 anos. Porque quando ele estava com 40 anos, morando no palácio junto com o rei, lá ele sabia tudo a respeito do reino. Ele sabia tudo a respeito da língua. Não tinha problema. Mas quando ele fugiu, ele ficou 40 anos longe. E ele então foi falar uma outra língua. Uma língua que não era a língua nativa. E aí quando Deus falou para ele, vai falar com o Faraó, ele falou assim, eu não sei falar. Bom, já que você não sabe falar, eu vou dar um jeito. Então você chama Arão, e Arão fala no teu lugar. E aí Deus disse assim para Moisés, olha só que extraordinário. Deus disse para ele assim, olha, eu falo para Arão, e Arão fala para você. E aí então, você libera a palavra. Ele disse assim, Arão vai ser a minha boca. Mas Arão não era o escolhido era Moisés. Mas mesmo diante de todas as limitações, Deus não abriu mão de Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha qualidades que Arão não tinha. Só para vocês terem uma ideia, quando Moisés subiu ao monte para receber as leis, de Deus, ele ficou um tempo maior lá. Ele ficou lá 40 dias. E quando o tempo começou a passar, o povo começou a ficar incomodado, começou a ficar cansado, fadigado. E começaram então a cobrar de Moisés, de Arão, que tinha ficado no lugar de Moisés, que Arão trouxesse um Deus para eles. Já que Moisés tinha subido o monte, e para eles Moisés tinha morrido e não ia voltar mais. Então quem apresentava a Deus para o povo era Moisés. Mas como Moisés subiu no monte para receber as leis, demorou, o povo queria um Deus. Então falou para Arão, Arão, faz um Deus para nós. O que Arão fez? Arão pegou as joias, fundiu, fez um bezerro de ouro, para o povo adorar o Deus que eles queriam. Olha só, que coisa triste. Então este homem,
que não foi fiel a Deus naquele momento em que precisava ser fiel a Deus, porque Deus estava trazendo as leis para o povo, estava iniciando uma nova era para a humanidade. Naquela situação, era o momento de Arão manter firme a posição e aguardar a descida de Moisés. No entanto, na pressão do povo, Arão mudou de lado. Então, Arão não podia fazer o que Moisés fez. Ele não faria. Mas ele podia falar no lugar de Moisés. Deus fala com Moisés, não é? Moisés fala com Arão, e Arão fala com o faraó. Então veja que Deus agiu de uma forma extraordinária para cumprir o propósito. Então, o plano de Deus era que Moisés fosse o libertador, e Moisés se tornou o libertador. Por quê? Porque Deus queria. Mas o que Moisés queria? Moisés queria fugir. Moisés falou: quem sou eu para fazer isso? Aí tem um outro personagem que eu gosto bastante também, que está lá em Juízes capítulo 6, versículo 15, quando Deus chamou Gideão, para Gideão libertar o povo que estava sendo cativos, vamos dizer assim, não é? Pelos midianitas. Deus chega para Gideão e chama Gideão para libertar o povo. E Gideão responde assim para Deus, olha só. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Prestar atenção. Moisés viu a limitação dele, não é? Gideão viu a limitação dele. O que Deus fez? Desistiu? Não desistiu, porque Deus tinha um projeto, e Deus não desiste dos projetos dele. Amém? Eu quero dizer para você que você não está por acaso nessa noite, nesse lugar. Você está aqui para ouvir que Deus tem um projeto da tua vida, e Deus não vai desistir de você. Mesmo que você se sinta totalmente incapaz, Deus vai te capacitar, mas você vai cumprir o projeto pelo qual o Senhor te chamou. Gideão falou assim: eu sou da família mais pobre, eu sou o menor. E Deus falou para ele assim: vai nessa tua força. Mas que força? Pois é, era a força que Deus ia dar para ele, não era a força que ele se achava. Então, você olha para os textos e você vê grandes homens, e esses homens, se vocês forem ver a história deles, foram homens que fizeram uma história extraordinária e estão marcados na história de Israel. No entanto, foram homens que no primeiro momento se viram incapazes. Naturalmente, irmãos, quando a gente chega diante de alguma adversidade, a gente vê as limitações da gente. A gente vê que às vezes é difícil mesmo, parece até impossível. Mas quando a gente confia no Deus que a gente serve, não há impossível, porque Ele torna o impossível possível. Ele muda a circunstância, Ele muda a situação, Ele traz respostas. E eu quero então, dentro deste primeiro desafio de crer em si mesmo, dois conselhos, um de Salomão e o outro de Joel. Salomão, em Provérbios 24:10, Salomão diz assim, olha que extraordinário o conselho de Salomão. Salomão fala assim, olha: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Se você olhar para o problema e falar, estou perdido, se você se afrouxar diante da situação, você está perdido mesmo. Então, quando você estiver diante de um problema, não fuja dele. Fugir do problema não resolve o problema. Você precisa ver meios para enfrentar e prevalecer diante do problema. Então, a primeira coisa, o primeiro conselho é mostrar-se corajoso. Não se mostre frouxo. Se o inimigo teu, se a adversidade olhar para você e ver que você é frouxo,
ela vai vir para cima. O inimigo vai vir para cima, porque é justamente aí que está a vitória do inimigo. É quando você se mostra frouxo, é que o inimigo vem para cima, porque aí ele sabe que ele pode te vencer. Então, quando você estiver diante de uma adversidade, se coloque em posição, não é? Se coloque em posição, coloque-se diante de Deus. Fala: Senhor, eu não posso, mas o Senhor é o meu Deus. Eu quero força para vencer. Me dá sabedoria, me dá graça, me dá estratégia, me dá discernimento. Abre os olhos espirituais, me dá direção. E você começa a falar com Deus e pedir para Deus, e Deus vai te mostrar saídas. Deus vai te colocar pessoas do teu lado para te ajudar a caminhar, assim como fez com Moisés, colocando Arão. Mas Joel também dá um conselho. Olha só o conselho que Joel dá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Joel era um profeta. Ele diz assim: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: eu sou forte. Olha que extraordinário. Joel fala assim: diga ao fraco: eu sou forte. É possível. Vou vencer. Este problema não vai me engolir. Este mal não vai me vencer. Essa enfermidade não vai me matar. Eu sou mais que vencedor. É isso que ele está dizendo. Então você precisa crer no Deus que você serve, mas você precisa confiar de que o Deus que você serve é fiel para te dar graça, te dar força, para que você seja um vencedor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Segundo desafio, que está dentro desses 4 desafios. O primeiro é acreditar, não é? Acreditar em você, acreditar em Deus. Agora, o segundo desafio é que a gente tem que estar disposto a correr riscos. Irmãos, ninguém que foi vencedor não correu risco. Todos aqueles que venceram, correram risco. E a gente tem que estar disposto a correr risco. Muitas vezes nós não enfrentamos as adversidades que nos sobrevêm, porque a gente fica com medo de correr risco. Mas e se piorar? E se não der certo? É claro que a gente tem que avaliar a situação. É claro que a gente tem que medir. É claro que a gente não pode fazer as coisas de qualquer forma. Não. Mas a gente tem que ter coragem, ousadia e correr riscos. Porque é possível sofrer situação de dificuldade no momento da crise, mas não pode correr. Se correr, fica pior. Então eu quero pensar sobre alguns personagens que correram risco. Por exemplo, a rainha Esther, no livro de Esther, capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim: então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim. Ela está dizendo: me ajudem, certo? Jejuai por mim. Quem está pedindo? A rainha Esther. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu, a rainha dizendo, e eu e as minhas servas também vamos jejuar. Eu e as minhas servas vamos jejuar. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Esther estava vivendo uma situação de risco de morte, não é? O povo de Israel estava sentenciado à morte. O rei tinha decretado a morte dos judeus. E a nação estava ali, cativa naquele lugar, e Esther foi escolhida a rainha, porque a rainha que estava antes de Esther, ela foi insubmissa a uma orientação do rei, e por causa disso, ela foi destronada, ela foi tirada do trono.
o rei recusou a rainha. Então, fora feito um levantamento para escolher uma mulher para ser a esposa do rei. E Esther, ela era uma judia, só que eles não sabiam que ela era judia. E Esther, então, foi a escolhida do rei para ser a rainha. E lá dentro, diante dessa situação, que era uma situação de morte, ela estava confortável, ela tinha tudo o que ela precisava. No entanto, Mardoqueu, o tio dela que cuidava dela, e era um pastor dela, ele disse para ela assim: Esther, será que não foi por causa disso que Deus colocou você lá no trono? Para livrar o povo da morte? Olha o que Deus falou, olha o que Mordecai falou para Esther. Esther, presta atenção. Se você ajudar, Deus vai dar livramento. Se você não ajudar, Deus vai dar livramento do mesmo jeito. Só não se esqueça que você também é judia. E se tiverem que matar judeu, você também vai morrer. Risco, você já está correndo. Que custa correr um pouquinho mais de risco? Então, faça alguma coisa. E aí então Esther se posicionou e disse para eles: vamos jejuar. Jejue comigo então, 3 dias. Eu, as minhas servas e o povo, vamos jejuar. Todo mundo, a nação de Israel jejuando. E aí eu vou lá falar com o rei. Por quê? Porque ela não tinha sido chamada para ir falar com o rei. E se ela fosse falar com o rei sem ser chamada, o rei mandava matar ela. Então ela estava correndo risco. No entanto, ela tinha que ir, porque o prazo estava vencendo. E se ela não tomasse uma atitude, ela iria morrer junto com todos os judeus. E aí ela correu o risco. Ela disse: vamos jejuar primeiro, vamos nos preparar, e eu vou lá falar com o rei. Se eu, depois de jejuar, se depois de nós jejuarmos, eu for falar com o rei, e o rei matar, tá bom, tá ótimo, nós fizemos aquilo que cabia a nós fazer. No entanto, Deus mudou a sorte, e aquela atitude dela mudou todo o quadro. E a pessoa que tinha preparado a forca, né, morreu enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, irmãos, veja como Deus trabalha. Mas é necessário correr riscos. Na vida da gente é necessário correr riscos. Não pode se correr risco de qualquer forma. Se prepara antes, mas esteja pronto para correr riscos. Outro que também se arriscou foi Pedro. E vocês conhecem bem essa história lá em Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29, quando eles estavam, os discípulos, em alto mar, não é? E de repente Jesus vem andando sobre as águas. E quando ele chega perto do barco onde os discípulos estavam, eles ficaram atemorizados, porque não era normal alguém andar sobre as águas, não é verdade? E eles ficaram assustados. E Jesus então se identificou para eles. E quando Jesus se identificou, Pedro falou assim: se és tu, manda eu ter contigo por sobre as águas. Irmãos, tem que ter coragem para correr risco, porque em alto mar, ele corria o risco de morrer. Mas quando Jesus falou, vem, ele foi. Ele tirou o pé do barco. Muitas vezes, irmãos, nós não galgamos situações de privilégio na nossa vida, porque nós ficamos com medo de tirar o pé do barco. E Pedro tirou o pé do barco, e porque ele tirou o pé do barco, além de Jesus, somente Pedro andou sobre as águas. Ninguém mais andou. Mas porque ele correu o risco, e ele tomou a posição de ir ter com Jesus, e isso fez com que ele então encarasse o desafio e prevalecesse. A outra história que eu quero trazer para vocês em relação a esta questão de correr riscos, foi aquela mulher do fluxo de sangue, que está em Marcos capítulo 5, versículo 25 a 29. Olha só o texto. A mulher do fluxo de sangue, ela se arriscou. Olha, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, ela sangrava, a hemorragia. Versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos,
e despendido tudo quanto tinha. Ela tinha perdido o dinheiro. Ela gastou e não resolveu. Nada lhe aproveitando isso. Antes, indo de mal a pior. Ou seja, o problema da enfermidade daquela mulher só aumentava. Ela tinha 12 anos de sofrimento e não melhorava, só piorava. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, para tocar nas suas vestes. Porque ela dizia, no versículo 28, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Versículo 29. E logo que tocou em Jesus, o sangue estancou. E ela foi imediatamente curada daquele mal. Irmãos, se a gente ler esta passagem de uma forma assim, aberta, sem considerar, sem avaliar, nós vamos ver uma mulher que tinha 12 anos, uma hemorragia, que tinha gastado o que tinha e não tinha resolvido, e resolveu ir tocar em Jesus. No entanto, a situação daquela mulher não era uma situação muito simples. Aquela mulher, por causa da hemorragia que ela estava sofrendo, ela era considerada imunda. Então aquela mulher, ela não podia ter convívio na sociedade. Aquela mulher não podia vir no templo para adorar, para celebrar, para ouvir a mensagem. Aquela mulher não podia viver em sociedade. Aquela mulher não podia ter um relacionamento familiar. Era uma pessoa excluída, porque era considerada imunda, pecadora. E por causa disso ela era segregada. Ela era amaldiçoada. Então, o fato dela sair e ir ao encontro de Jesus, no meio daquela multidão, ela corria risco de morrer. Se as pessoas que estavam lá descobrissem, matavam ela, porque eles tinham o direito de fazer isso por causa da lei. No entanto, aquela mulher correu risco, e quando aquela mulher correu risco, tocou em Jesus, ela foi curada. Sabe por que ela foi curada? O texto diz, porque ela dizia consigo mesmo, se eu só tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ficar curada. Irmãos, quando a gente corre risco, a gente tem que ter convicção. Isso é importante na nossa vida. Se você não tiver convicção, você provavelmente vai estar com medo. Então, ou você tem coragem, ou você tem medo. E a coragem te dá convicção. Eu vou e vai dar certo. Eu vou e vai funcionar. Eu vou e a porta vai abrir. Eu vou e o milagre vai acontecer. Porque eu sirvo a um Deus que faz milagres, que realiza milagres. Então, esta mulher tomou uma posição. Ela correu risco, mas ela recebeu a vitória porque ela foi decidida. Terceiro desafio que eu quero pensar com vocês é sobre o desafio de viver abundantemente. Veja que o primeiro desafio é a gente acreditar na gente, a gente acreditar no Deus que nós servimos. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é correr risco e enfrentar os obstáculos que nos sobrevêm. O terceiro desafio é viver a vida que Deus tem para nós, vida abundante. Olha o que Jesus falou em João 10:10. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundante. Se eu estou com Jesus, eu tenho obrigatoriamente que ter vida abundante. Amém? Vida abundante é o resultado de quem tem Jesus na vida. E o que é ter vida abundante? Ser rico? Isso não é ter vida abundante. Se você for fazer uma avaliação, né? Quantos e quantos homens com tanto poder monetário estão se suicidando? O Japão, um lugar onde tem mais homens ricos, é um lugar de primeiro mundo, é o país que mais tem suicídio, e diante das pessoas ricas. Ou seja, o dinheiro não é vida abundante. Vida abundante está além das coisas materiais, está além de relacionamentos, está além de coisas que afagam o nosso ego. Jesus disse assim: eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, para que eu tenha vida em abundância, eu tenho que ter o autor da vida dentro de mim.
E se eu tenho Jesus dentro de mim, independente da situação que eu esteja, eu estarei vivendo uma vida abundante. Porque eu não vivo segundo as circunstâncias, eu vivo segundo aquilo que está dentro de mim. E é isso que me faz feliz ou infeliz. Depende do que está aqui dentro. É aí que está o segredo, irmãos. Por que as pessoas são frustradas na vida? Porque elas prestam atenção nas coisas que estão fora. Principalmente as coisas que ela não tem, ou as coisas que ela não pode ter. Então, quando você começa a olhar para as circunstâncias, você começa a perder força, porque as circunstâncias te distraem, tira você do foco, tira você do alvo. Então, você precisa ter o teu foco naquele que dá vida abundante, e é Jesus Cristo aquele que dá essa vida. A segunda coisa que é necessário é o que está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías diz assim, olha só que extraordinário: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Quer ter sucesso? Primeiro, é necessário ter um desejo profundo. Nada, absolutamente nada, pode bloquear esse desejo teu. O desejo de vencer, o desejo de prosperar, o desejo de servir a Deus, o desejo de obedecer a palavra, o desejo de estar vivendo a vida plena que Jesus Cristo prometeu. Então, se eu quiser e eu obedecer, são duas situações aqui: é querer e obedecer. Às vezes eu quero muito, mas não estou disposto a obedecer. Esse é o problema, porque obedecer, irmãos, é pagar o preço. Às vezes eu quero as coisas, mas eu quero do meu jeito, eu quero no meu modo, eu quero que Deus faça o milagre do jeito que eu acho que Ele tem que fazer. E aí Ele não vai fazer, porque Deus não é empregado nosso. Ele não está à disposição para fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não, Ele é soberano. Então eu tenho que pedir para que Ele tenha misericórdia de mim. Eu tenho que me submeter à palavra dEle. E aí então as coisas começam a mudar. A terceira verdade que eu quero falar nesse desafio da vida abundante está em Provérbios capítulo 21, versículo 5, que diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha que palavra tremenda. Planos elaborados versus, qual que é a palavra? Apressado. Entendeu? Planos bem elaborados exige tempo, exige dedicação, exige estudar nas minúcias. Apressado não. Apressado vai do jeito que vem. Não é verdade? Geralmente os piores negócios que você fez na tua vida foi quando você decidiu apressadamente. Entendeu? Então, não se apresse. Tome decisões planejadas. Planeje antes. Tome decisões, mas decisões com tranquilidade, com paz interior, falando com Deus antes, tendo a resposta de Deus antes. O nosso problema, irmãos, é que nós até falamos para Deus: oh Deus, me dá isso. Só que você não espera Deus responder se é da vontade dEle, se aquele é o melhor caminho. Normalmente a gente pede para Deus e já sai correndo fazer, achando que Deus já aprovou. E não, normalmente não é assim. Então, o projeto bem elaborado, irmãos, leva ao sucesso, né? Se a gente quiser ter fartura, a gente tem que planejar melhor a nossa vida, tomar as decisões calmos, tranquilos, sem estar apressados, né? Em quarto lugar, naturalmente que Deus tem o melhor para nós. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim, e eu gosto muito desse texto aqui: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Boa dádiva, dom perfeito, vem de Deus. Você quer coisas boas? Busca em Deus, porque é dele que vem. Ele tem o melhor, porque Ele criou todas as coisas. E como um criador de todas as coisas, Ele tem o poder de dar tudo aquilo que você precisa. Entenda uma coisa: Deus não está disposto a te dar o que você quer.
Deus está disposto a te dar o que você precisa. Há uma diferença entre Deus dar o que eu quero e Deus dar o que eu preciso. Às vezes, irmãos, o que eu quero é para o meu orgulho, é para a minha vaidade, é para mim mostrar para as pessoas que eu tenho, entendeu? E Deus não vai agir desta forma, porque Ele não trabalha no orgulho, não é? A Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado. Não é aquele que é humilhado, é o que se humilha. O humilhado é alguém que não se humilhou. Aí ele é humilhado, porque ele não se humilhou. Mas se ele decidir se humilhar, ninguém precisa humilhar ele, porque ele decidiu se humilhar. Veja o que Jesus disse, por exemplo, para Pilatos, antes da morte dele. Ele disse assim: olha, a minha vida ninguém a tira de mim, eu as entrego. Jesus está dizendo: ninguém mata a mim, eu estou me doando. Isso, irmãos, é algo extraordinário e tem que marcar a nossa vida. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E Jesus então disse assim: a minha comida é fazer aquilo que meu Pai mandou eu fazer. Olha só o nível de obediência que Jesus tinha. Então ele podia dizer isso: eu estou dando a minha vida, ninguém vai roubar ela de mim, eu estou dando. Então aquele que está disposto a se humilhar, não precisa ser humilhado. A Bíblia diz que aquele que se humilhar, ele será exaltado. Deus vai exaltar aquele que se humilhar. Então esse é o propósito do coração de Deus, e Deus vai fazer isso acontecer na vida daqueles que buscam a Ele. E em último lugar, eu quero pensar no quarto desafio, que é o desafio da autenticidade. Autenticidade. Se tem uma coisa difícil de encontrar hoje, é autenticidade, não é verdade? Normalmente as pessoas, elas vivem dentro de uma redoma, não é? Elas vivem dentro de uma aparência, elas não são aquilo que elas aparentam ser. Muitas vezes nós vemos isso acontecer na sociedade, não é? E Deus, Ele não gosta desse tipo de situação, que Ele chama de hipocrisia. Eu disse aqui no encontro passado, que Jesus foi procurar figo numa figueira, porque ele estava com fome. Só que não era tempo de figo, mas Jesus foi procurar figo lá, e ele não encontrou figo, e por causa disso ele amaldiçoou a figueira. Poxa, não era tempo de figo, e por que Jesus então amaldiçoou a figueira? Porque a figueira estava dizendo que tinha figo, entenderam? A figueira estava dizendo que tinha figo. Por que ela estava dizendo que tinha figo? Porque ela tinha folha. As outras figueiras não tinham folha, mas aquela figueira tinha folha. E porque ela tinha folha, Jesus foi procurar figo. Por quê? Porque o figo, a figueira, primeiro produz o figo. Depois que produziu o figo, aí produz a folha. Então, se tiver folha, é porque tem figo. E por causa disso, Jesus foi lá procurar o figo. Quando ele não encontrou, ele amaldiçoou a figueira. Ele estava dizendo com isto: olha, tome cuidado com a hipocrisia. Seja verdadeiro, seja sincero, seja transparente, porque Deus se agrada disso. Mas e se eu for transparente? Irmãos, existe uma diferença. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente fala assim: você tem que ser transparente, e a pessoa fala assim: então eu sou verdadeiro, e aí eu vou falar a verdade, dou a quem doer, e começa a ser mal educado, né? E isso não é nada do que a palavra de Deus está dizendo, né? Ser transparente é não ser camuflado, é não aparentar aquilo que não é, né? É ser sincero, que a origem dessa palavra é sincera, ou seja, sem máscara, né? É ser você, seja você, e Deus vai se agradar disso. Quando você é verdadeiro, quando você é transparente, quando você é sincero, Deus vai se agradar de você. Por quê? Olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, é o texto que Paulo fala assim:
porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. O que Paulo está dizendo? Vocês são cartas escritas. Ou seja, as pessoas têm que olhar para você e ler Jesus em você. Isso é ser transparente. É você viver a verdade do Evangelho. É você não ter aparência de cristão. Não é verdade? É você viver realmente como Jesus ensina na palavra dele. Então isso é sinceridade, isso é integridade, isso é verdade, e Deus se agrada disso. Então o primeiro desafio aqui, na quarta parte, né, no quarto tópico, é ser autêntico, né, é viver realmente a verdade. Segundo, é sermos agradáveis. O texto de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, lá diz que nós somos a carta que o mundo lê, e nesse aqui, Paulo diz assim, porque para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo, nos que salvam e nos que se perdem. Ele está dizendo, quando você chegar perto de alguém, essa pessoa, independente se ela está sendo perdida ou salva, ela vai sentir o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque você vai falar o que está dentro de você. E se Jesus está dentro de você, é esse perfume que você vai exalar. E o que Deus quer? Deus quer que nós sejamos autênticos, ao ponto das pessoas lerem Cristo em nós. Não somente lerem, mas sentirem o aroma de Cristo em nós. Este é o propósito de Deus. Então é um desafio que nós temos que vencer. Quando nós somos essa carta, e quando nós somos o bom perfume, nós estamos então sendo autênticos. E é isso que Deus quer que nós sejamos. Lá em João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse assim, se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos. E o que é permanecer na palavra dele? É fazer o que ele falou para fazer. É fazer do jeito que ele falou para fazer. O problema é que às vezes a gente conhece, mas a gente não faz. A gente sabe como deveria fazer, mas a gente não faz. Por quê? Porque não é conveniente. Por quê? Porque tem vergonha. Porque, ou seja, são várias situações que nos tira do foco. E ao invés de sermos autênticos, nós deixamos de ser autênticos. E consequentemente, nós não somos discípulos de Jesus. Para sermos discípulos, nós temos que permanecer na palavra dele. É isso que ele quer. Em quarto lugar, para sermos unidos com Deus, é um desafio sermos carta lida, sermos o bom perfume, sermos discípulos de Jesus, mas termos unidade com ele. Olha o que Jesus diz em João capítulo 17, versículo 21. Jesus diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ou és em mim, e eu em ti, que também eles, eu e você, eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus estava fazendo essa oração e pedindo para Deus, para que Deus fizesse com aqueles que crescem nele, o mesmo que havia entre ele e o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Havia uma unidade entre eles. E ele estava dizendo que ele estava então orando e pedindo para o Pai que aqueles que ouviram a palavra dele também fosse um com ele, para que o mundo visse que ele tinha sido enviado pelo Pai. Amém? Diga comigo, eu preciso ser a carta lida. Eu preciso ser o bom perfume de Cristo. Diga assim, eu preciso permanecer na palavra de Cristo. E eu preciso ser um com Deus. Em último lugar, a última palavra, o último texto,
eu quero ler com os irmãos para estar encerrando a mensagem de hoje. Antes, dizendo que nós temos desafios diários. Irmãos, eu não estou negando os desafios da vida. Eu não estou negando os problemas. Eu não estou negando as adversidades. De jeito nenhum. Mas eu estou dizendo que Deus é poderoso para estar do nosso lado, para nos ajudar, para nos orientar, para nos direcionar, para nos curar, para nos fortalecer. E quando nós entendemos isso, e nós entramos no projeto de Deus, consequentemente, nós seremos mais que vencedores. Jesus disse assim certa vez: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha só que promessa extraordinária. Você pode pedir o que você quiser, e vai ser feito. Jesus falou isso. Mas qual é a condição para isso acontecer? É eu estar nele e a palavra dele em mim. Entendeu, irmãos? Isso é mais profundo do que teoria. Isso é prática. Isso é relacionamento. Quando o Senhor está dentro de nós, nós temos a revelação dessa verdade. E eu quero então fechar esta mensagem de hoje, lendo Mateus capítulo 28, versículo 20, que Jesus disse assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? O Senhor Jesus está dizendo: ensine as coisas que eu tenho mandado, ensine o que eu ensinei, mostre para as pessoas o que é o Evangelho, o que é o poder de Deus. Irmãos, Evangelho não é fazer parte de uma sociedade cristã, não é? Evangelho não é participar de uma igreja. Isso não é evangelho. Evangelho é unidade entre eu e Deus. É relacionamento entre eu e Deus. É a minha vida estar na presença de Deus. Isso é que é evangelho. O evangelho transforma. O evangelho muda. O evangelho dá direção. O evangelho leva o homem velho a viver uma nova vida. Porque o evangelho propõe mudança. A igreja, não é? A religião, ela tem presunções, sim, é verdade. É bom estar no local e crescer junto com as pessoas? É bíblico? É, claro que é. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é relacionamento. Então, quando você acordar de manhã, fala com ele, conversa com ele, diga para ele: eu estou aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor cuidou de mim à noite, né? Eu dormi bem, eu estou amanhecendo, mais um dia de vida. Te agradeço, Senhor, muito obrigado. Comece falando isso, todo dia de manhã. Você vai começar a pegar o hábito de falar com Deus, logo quando você acorda. Não se esqueça dessa dica que eu estou dando para você. Isso é relacionamento. Durante o dia, você começa a falar com Deus. Nas oportunidades que você tem, você começa a falar com Deus. Às vezes as pessoas acham que oração é ficar 6 horas falando, e não é. Oração é estilo de vida. Oração é estar na presença de Deus constantemente. Se você não pode fazer o que você quer fazer diante de Deus, não faça. É simples assim. Eu tenho que me esconder para fazer? Não faça. Se você tiver que esconder para fazer alguma coisa, não faça. Por quê? Porque não faz diferença onde você estiver, o Senhor está te vendo. Independente se você fala com Ele ou não, Ele está te vendo. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre todos os moradores da terra. Acabou. Ah, mas eu não sou nem crente, não faz diferença. Deus está te vendo do mesmo jeito. Não faz diferença. Porque Ele conta com você. Porque você é criatura dEle. E Ele quer relacionamento com a criatura dEle. O problema é que o inimigo de Deus não quer isso. Então ele vai buscar meios para te afastar de Deus. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então se nós somos levados ao pecado, consequentemente o inimigo de Deus tira nós da presença de Deus.
Por quê? Não por causa de Deus, é por causa da vergonha. Lembra que quando Adão pecou, e o Senhor chegou e perguntou: onde você está, Adão? Claro que Deus sabia onde ele estava. Ele estava perguntando: Adão, onde você estava com a cabeça, Adão? Era isso que Deus estava falando ali. E o que Adão falou? Adão, onde está? E aí então Adão falou assim: ô Deus, eu estou aqui, mas eu estou escondido aqui, eu fiquei com vergonha. Fiquei com medo do Senhor. Ou seja, quando a gente peca, a gente fica com medo de Deus. Quando a gente peca, a gente fica com vergonha de Deus. Mas a gente precisa se achegar a Deus, porque a Bíblia diz que se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Ou seja, eu não tenho que ser puro para ter condições de chegar diante de Deus. Eu tenho que chegar diante de Deus para Ele me purificar. Entendeu? Então é assim, mais ou menos. Eu já estou terminando. Quando você está com bastante frio mesmo, imagina a Sibéria, não é? O que você tem que fazer quando você está com frio? Você tem que buscar, em primeiro lugar, se proteger, não é? Porque quanto mais exposto você ficar, mais o frio vai te pegar. Então você tem que se proteger. Segunda coisa, você tem que buscar meios em que está quente, local onde está quente, para que você então comece a aumentar a tua temperatura. As coisas com Deus também funcionam assim. Se eu não me aproximar de Deus, eu nunca vou estar perto de Deus, porque a vontade de Deus é que eu esteja perto dEle, junto dEle, caminhe com Ele, mas eu preciso tomar essa decisão, porque essa decisão não é Deus que toma, essa decisão sou eu que tomo. Deus, Ele já fez aquilo que competia a Ele fazer. Agora, há coisas, irmãos, que Deus não vai fazer, não é porque Ele não tem poder para fazer, é porque não é prerrogativa dEle. Ele deixou para nós decidirmos. O nome disso é livre-arbítrio. Às vezes a gente acha que livre-arbítrio é o direito de pecar, é verdade. Só que todo pecado tem consequência. E a consequência, Deus vai perdoar o pecado? Perdoa, claro que Ele perdoa. Mas as consequências vão vir, não é? Lembra de Davi? Davi pecou. Ele veio e se arrependeu, rasgou as vestes, pediu perdão, e Deus falou: está perdoado, não tem problema nenhum. Só que a espada não vai se apartar da tua casa. O que você fez escondido, vão fazer com você na frente de todo mundo. Entendeu? Ou seja, toda semeadura tem colheita. Vale a pena a gente flertar com o pecado? Não vale, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, vai vir a conta. Então não vale a pena. A melhor coisa a fazer, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Por quê? Irmão, se você não tiver aquilo que você quer aqui na terra, não tenha dúvida, você vai estar na eternidade com Deus, gozando eternamente. Amém? E é isso, esse tem que ser o nosso objetivo. O meu alvo é estar na eternidade com Deus. É isso que eu quero. Não faz diferença se eu sou aplaudido aqui ou não. De jeito nenhum. Eu não quero a preocupação, eu não tenho preocupação de que as pessoas me aprovem aqui nessa terra. Isso não me preocupa. Eu quero saber para onde eu estou indo. Depois da eternidade, onde eu vou passar a eternidade? Onde? Com Deus ou longe de Deus? E essa escolha é minha. Essa escolha não pertence a Deus. Se eu escolher ir para o céu, o diabo não pode fazer nada. É eu que decido. Mas se eu escolher ir para o inferno, Deus não pode fazer nada, porque é eu que decido. Então o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Fazer o que Jesus mandou. Se eu fizer o que Jesus mandou, eu vou para o céu. Se eu não fizer, eu não vou para o céu e acabou. Ah, mas eu não concordo com isso, não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque a palavra de Deus está aí, é a verdade. Então se eu acreditar na palavra de Deus, ela vai fazer diferença na minha vida. Se eu não acreditar na palavra de Deus, não vai fazer diferença nenhuma, porque ela continua sendo a palavra de Deus. Amém? E é essa palavra que eu quero deixar com você nesta noite. Confia, acredita, não abra mão, siga a palavra de Deus, busque conhecer ao Senhor cada vez mais. E a minha vontade, o desejo do meu coração, é que cada um de vocês tenham um relacionamento profundo com Deus e tenham experiências com Deus. Feche os teus olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus,
eu ouvi a tua palavra, e eu recebi a tua palavra no meu coração. Diga assim: me ajuda, a minha pouca fé, eu tenho pouca força, Senhor, mas eu acredito, eu recebi esta palavra, e eu creio que a tua palavra é a verdade, e através da tua palavra, eu sou transformado. Por causa da tua palavra, eu recebo a salvação em Cristo Jesus. Diga assim: a partir de hoje, a minha vida mudou. Eu nunca mais serei a mesma pessoa, porque eu tomo a decisão de esquecer o passado e avançar para o que está diante de mim. Diga assim: eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração nesta noite. Que esta palavra que é viva e eficaz, é penetrante, Senhor, que esmiuça a penha, que esta palavra venha surtir efeito nas nossas vidas, em cada coração presente neste lugar, cada família que é representada, que a tua bênção seja sobre cada um deles, que eles sejam guardados, protegidos, livres, Senhor, de todo mal. Eu oro também por aqueles que têm assistido pela live, guarda o coração e a mente de cada um deles, que eles possam, Senhor, prosseguir, avançando para o alvo, crendo na salvação eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, livra-nos, Senhor, de todo mal, e nós oramos assim, na certeza que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a tua vida, teu coração, em nome de Jesus.